A Amazônia brasileira é reconhecida internacionalmente como um patrimônio do qual dependem todos os seres humanos. Essa Amazônia vem sofrendo várias ameaças ao longo das últimas décadas. Mas lá existem milhões de pessoas que vivem da floresta, com a floresta, em harmonia e equilíbrio com ela. A luta na Amazônia tem gênero marcado. É uma luta feminina. À frente de grande parte dos movimentos, há mulheres que lutam ao mesmo tempo pela manutenção do seu modo de vida, pela floresta e pelo futuro do planeta. Vamos conhecer as guardiãs da floresta. Tu estás te calando, tu estás reclamando, tu não podes calar, Xingu, Xingu, Xingu. Eu te vejo chorando, te vejo calando, mas tu não podes calar, Xingu, Xingu, Xingu. Povo das águas, povo das terras, unam-se todos, vamos lutar pela beleza das suas águas, das suas terras, vamos lutar. Xingu, Xingu, Xingu. Altamira, no Pará, é o maior município do Brasil em extensão territorial. É um dos maiores do mundo, ocupando uma área superior à de Portugal. Altamira está cravada às margens do rio Xingu e abrange mais de 20 terras indígenas. Foi o lugar escolhido para a construção da hidrelétrica de Belo Monte, uma das maiores e mais caras hidrelétricas do mundo. O governo trouxe para cá, com Belo Monte, para destruir nosso modelo, que é um modelo sustentável, que é um modelo em que as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, os pescadores, enfim, todos os povos habitantes da bacia do Xingu já sabem fazer, que é ter o suficiente para viver, criar suas famílias e conservar e preservar. Eu cheguei aqui em Altamira com 4 anos de idade. Eu vim do estado do Piauí, da cidade de Peripiri, onde eu nasci. Então, uma família grande, meus pais eram da agricultura, então não tínhamos terra para trabalhar. Esse foi o motivo da nossa vinda enquanto nordestino, como tantas outras famílias, em busca de água também, água, de terra, para trabalhar e para sobreviver. E aí fomos morar na roça, depois meu pai conseguiu realmente um lote. E lá ficamos, ele criou a família, nós crescemos aqui na cidade de Altamira, 13 irmãos. Então eu sempre fui muito ligada à igreja porque eu estudei interno aqui numa escola e também fui professora na área rural. Aí, em 1970 eu casei e vim morar aqui na cidade. Também teve a abertura aqui da colonização, a abertura da Transamazônica pelo governo militar. E trouxeram para essa região milhares de famílias de todos os estados deste país. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país. E depois da abertura da Transamazônica, simplesmente o governo virou as costas. Então foi muito difícil para as famílias tentar
sobreviver aqui. Por isso tiveram que se juntar para lutar e buscar cobrar das autoridades o direito da população aqui, estradas, saúde, educação. E então eu comecei a participar das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, nas SEBs. E aí eu participei bastante quanto liderança das comunidades eclesiais de base, que a fé, ela não tem sentido se ela não for morta, se ela não tiver ações, ela é morta. Em 1979, o governo militar declara a intenção de construir várias hidrelétricas no Rio Xingu, entre elas Cararaú, o primeiro nome de Belo Monte. Em 89, o governo queria mesmo construir as barragens de Cararaú no Rio Xingu. E os índios Caiapó do Mato Grosso, então, se juntaram e realizaram aqui um grande encontro, o primeiro encontro dos povos indígenas e as barragens no Rio Xingu. E aí isso foi um momento histórico mesmo, porque aí o mundo viu o que estava acontecendo aqui. Vocês não aceitam também o nome Cararaú na ausência? Não, nós não vamos querer não, que é bom arrancar o nome do Cararaú, é um nome de guerra, que como é Cararaú, é um nome de guerra. Nós não usaremos mais nomes indígenas em estudos feitos no Rio Xingu. E, portanto, ao que nós chamávamos de usina de Cararaú, vai tomar um outro nome que nós vamos estudar. Nossa grande inspiração para as mulheres é a Índia Tuíra. Eu estava nesse momento, os indígenas tudo ocuparam o centro comunitário, estavam sentados. Tuíra estava com a sua nenenzinha no braço. O indígena, Paiacã, perguntou se a Cararaú ia alagar as terras indígenas. Aí Antônio Lopes Muniz respondeu que não. Nesse momento, Tuíra deu um grito lá no meio onde ela estava, no meio deles, levantou com seu facão, passou a nenenzinha no colo e foi aqui na mesa e fez esse gesto. E deu um grito chamando ele de mentiroso. Então, essa imagem correu o mundo e o governo foi obrigado a colocar Belo Monte na gaveta. Na época, Cararaú, né? Em 2000, o Fernando Henrique Cardoso, então, o presidente da época, antes de sair do governo, mostrou que queria deixar uma grande obra para o país, segundo ele. E aí colocou já em pauta a construção da barragem no Rio Xingu por nome de Belo Monte. E que não iria alagar as terras indígenas, que a engenharia tinha feito um trabalho, que o lago seria menor, que em 89 o Cararaú era 1.200 e poucos quilômetros quadrados de alagamento e que Belo Monte seria apenas 400 quilômetros quadrados de alagamento. Portanto, não ia alagar a cidade, então não ia alagar as terras indígenas, por aí vai. Então, novamente, o movimento social se reuniu na luta contra a construção de barragens no rio, em defesa do rio dos povos. Quando entrou o governo Lula, nós imaginávamos que nós íamos ser ouvidos, que nós íamos ser respeitados, os povos indígenas, na nossa voz. Não foi bem diferente. Ficamos praticamente 20 anos proibido totalmente fazer estudos para a viabilidade da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Em Brasília. Agora mesmo eu vi nos jornais hoje, tem muitas ONG vindo de vários cantos do mundo, alugando barco para ir para Belém, para poder tentar evitar que nós façamos a hidrelétrica. Em 2008 aconteceu o segundo encontro dos povos indígenas e movimentos sociais. E nesse encontro os povos indígenas deram o nome que esse encontro seria o Encontro Xingu Vivo para Sempre, porque eles queriam o Rio Xingu vivo para os seus netos, para os seus descendentes. Nós, povos do Rio Xingu, não queremos mais ouvir histórias de barragem no rio. Não queremos nossos peixes mortos, nossos filhos, animais. Nesse momento, os indígenas proclamaram que a partir daquela data, de maio de 2008, esse movimento em defesa do rio, dos povos, em defesa da vida, passaria a se chamar de Movimento Xingu Vivo para Sempre.
Dona Antônia foi uma das fundadoras do movimento Xingu Vivo para Sempre. E diversas vezes conseguiu, com sua pressão e militância, barrar as licenças e atrasar a construção da hidrelétrica. O Xingu Vivo para Sempre faz esse papel da denúncia, de ser eternamente contra esse modelo desenvolvimentista, de barrar os rios, de destruir a natureza e os povos para gerar energia para as grandes empresas mineradoras, enfim, para as grandes corporações que levam toda a riqueza e acabam com tudo que a gente tem. Belo Monte é um projeto da ditadura militar e assim ele continua. A ditadura veio por cima, não ouviu ninguém, não respeitou ninguém. E daí então as coisas têm se desenrolado arbitrariamente. O governo e as empresas têm buscado nos tribunais de justiça do Brasil fazer valer a lei deles chamada suspensão de segurança, que é uma lei da ditadura militar, em que dizia assim, tem que construir a Transamazônica, passar por cima, mate índio, mate o que vocês quiserem, mas a Transamazônica tem que sair para ligar o Brasil e ligar a Amazônia aos outros países, aos outros estados e aos outros países da fronteira. Tem que ligar, não importa, é uma ordem, e assim é Belo Monte, é uma ordem. A empresa passou por cima com o apoio do governo. Foi tudo às pressas, né? Belo Monte tinha que sair, não importava para o governo, principalmente nem para o judiciário, que os índios não foram ouvidos, que eles estão hoje no genocídio, no etnocídio. Então, uma total violação dos direitos humanos, dos direitos indígenas, dos direitos ambientais, um ecocídio que está sendo feito aqui com Belo Monte, além do genocídio, etnocídio, o ecocídio também do meio ambiente, da natureza. O desmatamento causado é de quase 12 mil hectares. A usina desvia até 80% da vazão da água para o seu reservatório. Seus efeitos sobre a fauna, a biodiversidade e sobre os indígenas e ribeirinhos que dependem do Xingu ainda são imensuráveis. Essa ilha aqui, ela abrigava todo mundo, inclusive os povos indígenas. E a lua, quando nascia, ela nascia aqui atrás da floresta da Ilha do Arapujá. Dava todo um sentido místico, religioso, que é o nosso cartão postal da comunidade altamirense, do Xingu. Quando você chegava na beira do rio, o que você enxergava era essa ilha frondosa, exuberante. Centenas de hectares de ilhas de floresta foram arrancadas, foram destruídas, foram queimadas. A maior perversidade, matar os animais, as árvores e os animais aqui. Mataram muitos animais aqui. O pessoal viu tamanduá, viam os bichos nadando aqui, macaco nadando aqui, pedindo socorro. E hoje a gente vê uma destruição dessa, da vida, né? Muitas pessoas, quando viram que desmataram aqui, elas choraram muito lá na orla do cais. Foi aqui que elas criaram os filhos. Atravessavam o rio, vinha pescar peixe nesse lago aqui, que é um berçário. O Rio Xingu é a casa dos deuses e deusas. Os crimes que estão sendo praticados no Rio Xingu para tentar matá-lo, barrando o rio, isso para nós, com certeza, acreditamos que tem uma resposta, porque os deuses do Xingu não vão tolerar
esse crime que está sendo colocado em prática, né, pelo governo e pelas empresas. As condicionantes são contrapartidas obrigatórias do governo brasileiro e da empresa Norte Energia para que as licenças de Belo Monte fossem concedidas. Entre elas, sanear a cidade, construir escolas, hospitais, aumentar a segurança, atender às pautas indígenas e reassentar os moradores afetados nas mesmas condições que viviam antes. Até agora, a maior parte das condicionantes não foram cumpridas. O IBAMA sabia de tudo isso, o governo sabia de tudo isso, mas mesmo assim concedeu todas as licenças rapidamente, sem o cumprimento das condicionantes, principalmente a água de boa qualidade para os bairros de reassentamento, que era uma condicionante de 100% sanear a cidade. E isso não aconteceu hoje, estão vivendo num caos. Depois veio a remoção compulsória das famílias ribeirinhas, das margens do rio. Foram todos expulsos com casas queimadas, barco queimado. Viveram a vida toda na beira do rio, pescando e plantando, colhendo as frutas naturais que dá na beira do rio. A maioria delas estão passando fome aqui na cidade, porque elas não sabem fazer outro trabalho. Tiveram que vender as canoas, a rede, enfim, que pescava. Foi destruído seus modos de vida e isso é um crime. Em março de 2016, o hospital completou 1 ano de portas fechadas. Houve piora dos indicadores de abandono e reprovação escolar. As estações de tratamento de água e esgoto foram concluídas, mas não há perspectiva de funcionamento nos próximos anos, por inadequação técnica. O número de homicídios no município cresceu 80%. Vim com a cara de pau, criminosamente, dizer: não, pessoal, Belo Monte vai trazer saúde, educação, melhoria, isso vai trazer o desenvolvimento. Enchem a boca do desenvolvimento ainda com a palavra sustentável. Tudo isso por trás tem um objetivo, que é deixar aquele povo lá sem nada, os índios sem nada, sem saúde, sem educação, sem moradia digna, sem água, sem saneamento, deixar sem nada. Para nessas horas mostrar um projeto desse como Belo Monte. Tinha muitas flores. Vários jornalistas vieram aqui, vieram em casa. Um deles disse que a casa mais bonita de Altamira era a minha. O canto do verde, que tinha desde a porta até o final do quintal, verde. Terminei de criar meus filhos aqui. Isso aqui, nós éramos uma comunidade do bairro com mais de 2.000 moradores. Morávamos no centro. Isso a empresa Norte Energia considerou como se a população desses bairros morasse em periferia. Isso foi uma forma de desqualificar a propriedade, a residência das famílias. E saíram a maioria com baixa indenização. Para que vai servir esse espaço aqui? Segundo eles, é para fazer jardins, praças, jardins, áreas de lazer. Mas para quem? Esse projeto, que eles chamavam de requalificação urbana dos bairros, isso foi mesmo, está claro e evidente, uma limpeza social. A maioria foram para a casa do reassentamento nos RUCs, né? Nos bairros de reassentamento, a casa de péssima qualidade, que segundo os engenheiros da própria empresa, só tem durabilidade de 5 anos. Então as famílias moravam aqui há dezenas e dezenas de anos. E saíram daqui
para ir para uma casa que dura apenas 5 anos. E depois de 5 anos? Nesses bairros onde eles estão, ainda não tem acesso a escolas, ainda não tem acesso aos hospitais. Então, assim, tudo muito enganoso, tudo muito mentiroso do direito que eles pregaram que as famílias teriam. Apenas 4% da população que foi expulsa de suas casas foi reassentada. O resto das famílias recebeu indenizações muito baixas em dinheiro. Aqui na região tem apenas um juiz no Fórum, né, da Justiça Federal. Então é tudo para não funcionar. No empreendimento desse se junta governo, judiciário e empresas para burlar as leis, para negar os direitos das famílias, das pessoas afetadas por esses empreendimentos monstros e negar os direitos e deixar que as coisas corram tudo a mercê do jeito que as corporações, que as empresas, que os governos, que os grupos capitalistas querem. Não há respeito aos direitos humanos nesse projeto. Belo Monte é um exemplo disso. Milhares de famílias que perderam o que tinham e que, além de tudo, foram tratadas como lixo pelas empresas terceirizadas da Norte Energia, pela empresa Norte Energia. Por mais que o movimento Xingu Vivo e outros movimentos levassem para ele as informações da importância de se organizar, de se juntarem, para conhecer bem os direitos e tudo, e até lutar contra a implantação de Belo Monte, foi muito difícil porque a empresa passou na frente, criminalizando os movimentos, o movimento Xingu Vivo e outros movimentos. Olha, você está falando muito, você precisa sair disso, você está incomodando. Por parte da empresa e do governo, processo contra mim. Eu não posso chegar em lugar que é canteiro da empresa, canteiro de Belo Monte, da empresa, porque eu posso ser presa, eu posso pagar multas, né, absurdas que eles cobram. O judiciário assina essas liminares, assina esses chamados interditos proibitórios, que são forma de criminalização contra mim, contra outras lideranças aqui, e são formas de tentar calar. Mas isso eles não conseguem. Depois, processo não mata, então o importante é continuar vivendo e agindo. Vamos marchar para mostrar nossa indignação! Não só aqui em Altamira localmente com Belo Monte, mas também a união da população, dos povos, para barrar esse modelo de projetos desenvolvimentistas, de gerar energia, de arrancar os recursos naturais, a mineração, o minério, a madeira, porque as corporações, os governos capitalistas, eles jamais vão se juntar ao povo para trazer melhoria e condições de vida e defender o planeta. Jamais. Eles querem saber de ganhar mais, mais e mais e mais. Mas eles são a minoria. E hoje nós sabemos que estamos lutando pela humanidade. E nós, o povo, a população desse mundo, desse planeta, dos continentes, somos a maioria. Os povos indígenas, tradicionais, as populações urbanas, das cidades. Essa é a natureza que está em terra. Cada povo, em cada lugar desse mundo, tem a sua forma de desenvolver sustentavelmente. Então é dessa forma que nós queremos os investimentos. Que eu não considero ainda Belo Monte um fato consumado, tenho ainda uma esperança grande que Belo Monte vai ser um projeto cancelado pela sua destruição, pela sua inviabilidade, o crime que é, e nós ainda, com certeza, salvarmos o nosso Rio Xingu, nossos povos, para vivermos felizes para essas presente para nossas futuras gerações.
Amazonas, Amazonas, a luta não pode parar, a luta não pode parar. Avante povos das águas, terras, florestas, a vida não pode parar. Sinto uma ligação muito forte com o Rio Xingu. E nós costumamos dizer que as mulheres, elas são como as águas. Elas crescem porque se juntam. Gritem ação, barragem não. Gritem ação, barragem não. Vida sim, vida sim.